Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Recebemos hoje, nesta Sexta da Saúde, o doutor Diego Benévolo. Seja bem-vindo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Qual é a função do médico geriatra? Robson, o geriatra, ele é o médico que cuida dos idosos, né? É a especialidade que vai estudar as doenças e as alterações relacionadas ao envelhecimento. Ela difere um pouco dos clínicos gerais que tratam idosos, no sentido de que a gente, pela nossa formação, a gente sabe interpretar melhor algumas manifestações atípicas que algumas doenças têm nos idosos. Por exemplo, a depressão no idoso é totalmente diferente num paciente mais jovem. E, além disso, a gente consegue também escolher medicações apropriadas para usar para o idoso, uma vez que o idoso ele é muito susceptível a efeitos colaterais de remédios em si, e com o nosso conhecimento a gente consegue medicá-lo melhor. Especificamente, né? Mas eu já conversei com alguns profissionais da área também, e o pessoal falou que, na verdade, não seria a função do geriatra somente para o idoso, né? Me parece que a partir, talvez, de 30 a 35 anos, já se recomenda possíveis consultas ao geriatra. Exatamente, assim, o envelhecimento, existem dois tipos de envelhecimento que a gente fala. O envelhecimento cronológico, né, que no Brasil, em países em desenvolvimento, a Organização Mundial de Saúde define o idoso como paciente acima de 60 anos. E o envelhecimento biológico, que o que seria? Esse conceito está diretamente relacionado à capacidade funcional do idoso, ou seja, o número de doenças do paciente, o número de doenças que esse paciente tem. Então, um paciente de 40, 35 anos, a depender de como ele está de saúde, apesar de cronologicamente ele ter 35 anos, ele biologicamente pode ser um idoso. Além disso, uma das funções do geriatra é promover a saúde e realizar medidas preventivas. Então, tanto pacientes acima de 60 anos, como mais jovens, por volta dos 30, 35, 40 anos, que desejam realizar medidas preventivas de promoção à saúde e envelhecimento saudável, devem procurar um geriatra. Muito bem. E, na verdade, seria, digamos assim, planejar um pouco da saúde a longo prazo, né? Você ficar atento e estar sempre acompanhando a pessoa desde a idade adulta ainda até na idade mais, digamos assim, envelhecendo um pouco mais. E aí eu gostaria de saber, existe... Se nós pensarmos, por exemplo, a partir dos 35 anos, e as pessoas queiram começar a fazer alguns exames básicos para estar sempre monitorando a sua saúde uma vez por ano, isso é recomendado? Existem exames específicos que seriam indicados? Isso depende muito do perfil de cada paciente, né? Existe a necessidade de uma avaliação clínica, uma consulta, na verdade, e a depender dos antecedentes desse paciente, as doenças que ele tem, serão feitos exames apropriados, né, a fim de que a gente consiga prevenir determinadas doenças e diagnosticar outras numa fase mais precoce, né? Além disso, as orientações de promoção à saúde sempre são válidas, então, sempre praticar exercício físico, uma alimentação saudável, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e ser ativo, trabalhar, ter um convívio social bacana e adequado. Até, inclusive, o pessoal, quando se aposenta, né? Muita gente diz assim, rapaz, se aposentou, vai ficar no fundo de uma rede ou numa cadeira de balanço. Eu acredito que no dia a dia que nós vivenciamos hoje, na modernidade, é muito difícil da gente imaginar que isso seja uma realidade saudável. Com certeza. A ociosidade vai levar a doença, o paciente vai adoecer. A gente encara muito isso no dia a dia, quando o paciente ele se aposenta, então ele fica muito sem ter o que fazer. Às vezes, como você falou, fica muito restrito em casa, não procura novas atividades para realizar, hobbies a serem feitos. Tudo isso faz bem para a saúde. Termina tendo hábitos de vida que não são considerados saudáveis e isso prejudica a saúde como um todo. Muito bem. Temos participação do telespectador na linha, né? A pergunta agora pelo WhatsApp. Por exemplo, a Rejane Barbalho, do Parque dos Coqueiros, ela diz que a mãe dela tem 62 anos. Quer saber se já está na idade para ser acompanhada por um geriatra, né?
A pergunta é a mesma que está sendo feita pela Fábia de Parnamirim, sobre a partir de que idade, que a gente já conversava um pouquinho antes, né? Isso. Exatamente, Regiane e Fábia. Como eu falei, a partir dos 60 anos, todo paciente deve procurar um geriatra e antes disso, para realizar aquelas medidas preventivas que a gente comentou anteriormente. Muito bem. E mais participação já? Vamos lá, pergunta pelo Instagram, pergunta da Laís Abreu. Qual a pergunta da Laís? Ela quer saber quais são as doenças que o geriatra pode acompanhar. A partir dos 60 anos, aumenta muito o número de doenças, né? O geriatra, na verdade, ele é o responsável com a saúde como um todo do paciente. A gente avalia diversos domínios da saúde do paciente. Não a saúde física, não só a saúde física, que é habitualmente abordada nas consultas de rotina, como hipertensão, diabetes, alterações de colesterol, problemas cardíacos, pulmonares, mas também problemas psíquicos, emocionais, como depressão e ansiedade, que são muito comuns no idoso, problemas cognitivos, que são as demências, tipo a demência de Alzheimer, distúrbios de sono, doenças reumatológicas, como osteoporose, osteoartrose, problemas de mobilidade, então aquele idoso que tem o equilíbrio prejudicado, a marcha prejudicada, tem quedas recorrentes, né? Até incontinência urinária, por exemplo. Então, é uma gama, uma série de doenças que podem ser acompanhadas pelo geriatra. Tanto doenças clínicas do dia a dia, como específicas do geriatra. Falando sobre essa questão da incontinência urinária, isso é comum nos homens, nas mulheres, ou só nos homens e a partir de que idade? É comum tanto nos homens como nas mulheres. Mais ainda nas mulheres, né? As mulheres pós-menopausa, elas tendem a ter o que a gente chama de incontinência urinária de esforço, ou também incontinência urinária de urgência. Esse problema de saúde, muitas vezes o paciente tem vergonha de contar, né? Então, é uma coisa que muitas vezes é negligenciada, mas que pode trazer impacto grande no dia a dia do paciente. Pode levar, inclusive, a transtornos de depressão, isolamento social e etc. Impacto psicológico, né? Eu acho que isso é algo que talvez venha desde a infância, aquela história de fazer xixi na cama, né? Que gera um trauma muitas vezes quando não é bem administrado e vai até a idade adulta, idosa, quando a pessoa desenvolve esse problema que é normal, né? Da incontinência urinária pela idade, que deve ser tratado, né? E tem tratamento, com certeza. Como é que funciona o tratamento? É por remédio? É algum tipo de terapia ou fisioterapia? Depende muito do tipo de incontinência que a paciente tem, né? Então, como eu falei, tem incontinência de urgência, tem incontinência de esforço, existem a incontinência funcional. Então, a gente precisa classificar, né, diagnosticar corretamente esse doente para empregar o tratamento adequado. Mas existem medicações, existe fisioterapia com exercícios de reabilitação, existe até tratamento cirúrgico para isso. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Diego Benévolo, ele é médico geriatra, conosco tirando dúvidas ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Mande a sua pergunta, 999229519 e também através de mensagem de texto ou WhatsApp. E pode interagir com a gente, além disso, pelo nosso canal no @RobsonCidadão no Instagram. Seja nosso seguidor ou nossa seguidora para interagir com a gente de qualquer lugar que estiver nos acompanhando. Vamos a um breve intervalo, está chegando mais perguntas e vamos fazer daqui a pouquinho. Muito bem, já chegou de repente se cortando a vinheta. Muito bem, estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E conversando hoje, nesta Sexta da Saúde, com o doutor Diego Benévolo, né? E ele que é médico geriatra, tirando dúvidas ao vivo. E está chegando mais perguntas. Vamos à próxima pergunta do telespectador. A Dani Xavier está perguntando pelo Instagram. Ela quer saber onde você atende. Um abraço também para a Diênio, que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência, doutor Diênio, que é médico também, está nos acompanhando. Eu atendo na clínica Neurolife, que fica na rua São José, próximo ao Hospital Promater, e atendo também no HC Plaza, que fica ao lado do Hospital do Coração, na Torre 1, sala 506. Muito bem. Pergunta pelo WhatsApp agora, participação do Lélio lá do Panatiz 1. Ele gostaria de saber se um idoso de 65 anos, que tem pressão alta
diabetes e dores na coluna, se ele pode procurar o tratamento com geriatra ou mesmo ele deve procurar um médico para cada doença específica. Um diferencial do geriatra é justamente esse. Nós somos, ao mesmo tempo, digamos assim, generalistas e especialistas. Então, temos um conhecimento de algumas áreas da medicina, da clínica médica, da cardiologia, da pneumologia, da nefrologia, da psiquiatria. Então, essas doenças, endocrinologia, então essas doenças do dia a dia, hipertensão, diabetes, dor crônica, são facilmente acompanhadas por um geriatra, o que facilita ao idoso e à família que fica muitas vezes pingando de médico para médico. Então você consegue concentrar o cuidado num médico só e assim você consegue gerenciar esse tratamento e evita aquele conflito de condutas que às vezes tem um médico passa uma coisa, outro passa outra, ninguém fica entendendo o que está acontecendo e ajuda assim o paciente e a família. Muito bem. Participação agora com pergunta da Ana Tereza, lá de Petrópolis, né? Ela diz que o doutor Diego é um excelente profissional aqui elogiando o trabalho e pergunta se a mãe dela, que tem 96 anos e é totalmente saudável, quantas vezes deve ir ao geriatra, né? Aproveito, até pela idade, eu mando um beijo grande para minha avó que está me acompanhando, a dona Dora, tem até uma homenagem a ela aqui, né? Isso é com a letra dela, viu? E ela tem 92 anos, graças a Deus, lúcida, muito bem, de saúde, vovó, um beijo, te amo, um beijo no coração. E então, a resposta da nossa telespectadora? Uma idosa com 96 anos, ela pode ser totalmente saudável? Pode, mas com certeza, através de uma avaliação geriátrica, a gente vai detectar alguns fatores que devem ser corrigidos de forma preventiva. Então, a gente vai avaliar todos aqueles domínios da saúde do idoso. Então, a gente vai, por exemplo, avaliar a marcha dessa idosa. Será que essa idosa caminha tão bem? Será que ela não tem fatores de risco para ter uma queda, por exemplo? Então, a gente empregaria medidas para prevenir queda, fratura, dentre outras coisas a serem avaliadas durante a consulta. E, em média, assim, depois da primeira consulta, o médico dela, o geriatra, vai determinar a periodicidade que ela deve voltar ao médico. Mas, para um paciente de mais de 90 anos, ele deve ser acompanhado mais de perto, a cada 3, 4 meses, com certeza. Participação do Rafael, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se ingerir ômega 3, tomar diariamente diversas vitaminas que se vendem em farmácias, se isso contribui para uma idade, quando chegar na idade avançada, na velhice, isso ajudar melhor na saúde dele, né? A ficar com menos dificuldades, como é comum às vezes em relação aos idosos. Na verdade, não existe atualmente nenhuma recomendação científica de que essas estratégias irão proporcionar um envelhecimento mais saudável, né? O que a gente sabe, realmente não é novidade para ninguém, que o que vai ajudar ao envelhecimento adequado é prática de exercício físico, alimentação adequada, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas de forma exagerada. Realmente não tem receita de bolo. Existem algumas vitaminas no idoso que devem ser dosadas e realmente, se comprovar suas deficiências, devem ser repostas. Mas isso não vai, desde a fase adulta, não vai determinar se ele vai ter um envelhecimento saudável ou não. Muito bem, é importante a orientação médica. Pergunta de Ana, lá do Igapó. Ela disse que a mãe dela, de 74 anos, tem resistência para ir ao geriatra. O que é que ela pode fazer para ajudar numa situação como essa? É a primeira vez que eu escuto a história de uma pessoa de idade assim, mulher, que tem dificuldade de ir ao médico, ao geriatra, né? Porque geralmente o pessoal é louco para ir ao médico e, né, bota no céu, nas nuvens, é quase que ir para um Deus assim. Muita gente gosta mesmo assim de ir, sobretudo o pessoal de idade. Para mim foi uma surpresa. É comum ou é surpresa mesmo? É relativamente comum, Robson. Assim, as mulheres, elas mais facilmente vão ao médico, né? Isso a gente sabe, a gente acompanha. O homem, ele tem uma certa resistência de ir ao médico. Diz que eu não vou procurar a doença, né? Isso, é por isso que o homem, não só por isso, mas é um dos motivos que geralmente o homem morre mais do que a mulher, né? A mulher geralmente vive mais do que o homem, porque ela cuida mais da saúde. Mas existe alguns pacientes têm um certo receio de procurarem um médico geriatra, talvez por serem taxados como velhos, né? O que eu costumo dizer aos pacientes é o seguinte: envelhecer é muito bom, porque o contrário disso é muito ruim, né? Infelizmente é a morte, né? Então, envelhecer é uma consequência da vida. Não tem
Não existe fórmula mágica para não envelhecer. O que a gente tem que tentar é fazer com que esse envelhecimento seja saudável, com qualidade de vida, independência para o idoso. E nisso, com certeza, o geriatra vai ajudar bastante a sua mãe. Muito bem. Pergunta de Mirla de Parnamirim. Ela quer saber se é normal, quando você está gripado ou tossindo, não conseguir segurar a urina nesta idade. Esse é um tipo de incontinência que a gente falou anteriormente. Isso aí chama incontinência de esforço. Isso não é normal. Se está trazendo impacto para o paciente, não é normal. Isso realmente acontece mais em idosos, mas para isso existe tratamento. Então, se está tendo essa queixa, eu aconselho a procurar um médico, um geriatra, um urologista, um ginecologista, para realmente tentar diagnosticar melhor isso e dar a conduta necessária para que isso seja resolvido ou pelo menos atenuado. E detalhe que nesse caso, né, muita gente pode ter se espantado quando o doutor falou em urologista, que se imagina que o urologista é só para o homem, mas nesse caso específico, o urologista também atende mulheres, né? Com certeza. Mais participação do telespectador na linha, pergunta do Felipe Rodrigues, daqui de Candelária, sede da Band Natal. Ele disse que a madrinha dele, de 83 anos, anda muito esquecida, quer saber o motivo, né? Tem envelhecimento, tem Alzheimer, pode ser uma série de coisas, né? Exatamente, né? As queixas de memória e esquecimento, elas podem fazer parte do envelhecimento, muito por desatenção, pode ser uma consequência normal do envelhecimento ou não. Isso pode ser uma doença, tá certo? Quando isso começa a ter impacto no dia a dia do paciente, então a gente tem que ficar de olho que isso pode se tratar de um quadro demencial que a gente fala, ou seja, um possível quadro de Alzheimer, que é o mais frequente dentre todos eles, mas tem diversas causas que devem ser investigadas. O Alzheimer tem uma característica específica, me parece, que é bem comum de você identificar, que às vezes a pessoa com Alzheimer, ela identifica, lembra-se mais de coisas do passado, mas esquece do presente, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa idosa que estava saindo e deixou a chave em cima da mesa, esqueceu, mas depois ele lembra que deixou a chave em cima da mesa. Então, nesse caso, teoricamente, não seria um sinal de Alzheimer, mas no outro caso, sim, de você só lembrar de coisa muito antiga, né, e esquecer as coisas mais próximas do presente, pode ser um sinal, né? Essas alterações de desatenção do dia a dia podem ser alterações que são normais para o envelhecimento. Esse exemplo que o Robson falou foi bem ilustrativo. A demência de Alzheimer, ela comete uma área do cérebro que a gente chama de hipocampo, que é responsável pela memória recente. Então, a memória do dia a dia. Então, o paciente geralmente tem um discurso do passado, a memória do passado, ele sabe tudo, conta a história inteira. Mas no dia a dia ele vai ficar mais repetitivo, vai esquecer compromissos, vai ficar desorientado, não saber o dia que está, o ano que está, muitas vezes o lugar que está, tá? Mas isso é uma até que lembra-se e pergunta por pessoas que já morreram há muito tempo, que a pessoa acha que já está viva, né? Rapidamente, tem duas perguntas rapidinho. A Adamires, é isso? Denise de Parnamirim, Nova Parnamirim, ela diz que tem 50 anos e faz xixi de 20 em 20 minutos. Quer saber se isso é normal? Esse aí já é outro tipo de incontinência, provavelmente, né? Que é a incontinência de urgência, aquela vontade que o paciente tem de urinar e não consegue segurar, tem que ir rapidamente ao banheiro. A primeira coisa que tem que ser descartada nesse caso, se é uma coisa aguda, ou seja, começou há poucos dias, é a infecção urinária. Se não, realmente não foi infecção urinária, ela deve procurar um especialista, um médico, para a gente poder fazer uma avaliação mais ampla, né? Porque provavelmente ela deve ter uma bexiga que a gente chama hiperativa, que está levando a esse quadro de urgente-incontinência. Tá? E uma pergunta do nosso telespectador Diênio, ele gostaria de saber que dicas o doutor Diego compartilharia com o telespectador para evitar quedas de idosos dentro de casa, por exemplo, né? Rapidamente. Esse problema das quedas é um dos temas que a gente aborda na avaliação geriátrica, né? Porque queda e fratura é um evento que vai levar à perda de independência do idoso. Então, assim, dentro do ambiente, você tem que ter um ambiente adequado, então, barras de proteção para o paciente segurar, retirar tapetes pela casa, ele usar calçados adequados, né? Piso que escorrega, batentes sem apoio, além de outros fatores intrínsecos do paciente. Esse paciente deve fazer uma avaliação visual, uma avaliação auditiva, uma avaliação de equilíbrio, para que a gente consiga dar o melhor suporte para evitar essas quedas. Muito bem, doutor Diego Benévolo, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão.
Ok, muito obrigado, eu que agradeço. O tempo passou rápido, a gente já estourando aqui. Agradeço a sua audiência, excelente final de semana. Vem aí os donos da bola, um grande abraço e até segunda-feira de volta com Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde.